Guerreiras do K-pop está prestes a virar tudo o que você achava que sabia, porque vazou uma informação nova. O Huntrix nunca foi feito para ser um trio. Fontes internas da Netflix confirmaram a verdade. Sempre deveria ter uma quarta integrante. E hoje a gente vai expor quem ela realmente é. A irmã mais velha de Rumi. Começando pelo passado escondido que o filme enterrou quietinho, a gente ouve repetido a exaustão que o Huntrix é perfeito. 3 garotas, 3 poderes, 3 personalidades. A história quer que a gente acredite que 3 é o número mágico. Mas quando a gente dá um zoom out, algo começa a parecer errado. Porque cada grupo icônico de K-pop que a Netflix usa como inspiração segue a mesma regra. Blackpink tem 4 integrantes. Não 3, 4. E isso importa, especialmente numa franquia obcecada com simetria, formação e equilíbrio. E aí tem a arte conceitual. Cada integrante do Huntrix tem uma cor específica. Mira de preto, Zoe em azul turquesa e Rumi de branco. Agora presta atenção nisso. Na mitologia coreana, existem 4 criaturas divinas. As 4 bestas simbólicas. O tigre branco do oeste, o dragão azul do leste, a tartaruga negra do norte e o pássaro vermelhão do sul. Não são só mascotes míticos. Representam equilíbrio, proteção e harmonia. Cada um governa uma direção, um elemento e um papel. Quando a gente alinha isso com os personagens, tudo muda. A história e a linguagem visual de Rumi a conectam claramente ao tigre branco. O tigre representa coragem, liderança e sacrifício. Um guardião que fica na linha de frente. Rumi é sempre a primeira a se mover, absorve o maior dano e carrega o peso emocional do grupo. Até a ferocidade dela em batalha e a forma como a câmera a centraliza nos momentos de crise ecoam o simbolismo do tigre branco como protetor do oeste. Zoe, por outro lado, se alinha quase perfeitamente ao dragão azul. O dragão simboliza poder, ambição e força esmagadora. A pose de heroína dela, especialmente a forma como segura as 6 lâminas, 3 em cada mão, espelha a postura de garras estendidas usada para retratar o dragão azul na arte tradicional. Luta com ímpeto, confiança e domínio puro. Exatamente o que o arquétipo do dragão representa. E aí, tem Mira. O design dela torna isso quase óbvio demais. A tartaruga negra representa resistência, defesa e longevidade. A paleta de cores escuras, a armadura tipo carapaça e o estilo de luta firme de Mira se encaixam perfeitamente nesse guardião. É a que aguenta a pressão. A que segura a linha quando tudo está desmoronando. Então vamos fazer o inventário. Tigre branco confirmado. Dragão azul confirmado. Tartaruga negra confirmada. Só falta um guardião. O pássaro vermelhão, também conhecido como a Fênix. E é aqui que deixa de ser coincidência. A Fênix representa renascimento, fogo, sacrifício e retorno. É a única das 4 cuja mitologia gira em torno da morte seguida de ressurreição. E segundo fontes internas, a continuação vai apresentar uma nova 4ª integrante que representa esse guardião final. Não uma substituta, não uma adição secundária. A peça que falta. Se o Huntrix sempre foi feito para incorporar as 4 bestas simbólicas, então o trio que a gente vê agora não é o design original. É o que sobrou depois que algo deu muito errado. Uma formação que um dia teve equilíbrio, agora operando com um buraco onde a Fênix deveria estar. Então a pergunta não é se uma 4ª integrante está chegando. É porque a Fênix está faltando. Cada integrante do Huntrix representa algo muito claro. Uma é a líder, uma é força bruta, uma é estratégia. Os papéis estão definidos, as dinâmicas limpas. No papel, o time parece completo, mas quando a gente quebra tudo, tem uma ausência absurda. Não tem protetora, não aquela que ataca primeiro ou planeja a luta, mas a que entra na frente quando tudo dá errado. O escudo, a âncora emocional, a pessoa cujo instinto não é a vitória, mas a sobrevivência de todo mundo. Esse arquétipo está faltando no Huntrix. E numa história construída com tanto cuidado, papéis faltando não acontecem por acidente. Porque a forma como Rumi preenche esse espaço vazio, ela se estende demais, absorve dano, carrega responsabilidade que não deveria ser só dela. Quase como se compensasse alguém que costumava ficar ali no lugar dela. Aqui está a teoria. E quando você ouvir, explica tudo.
Rumi não chegou ao papel que ocupa hoje por escolha. Foi empurrada. Porque a irmã mais velha, que deveria ser integrante do Huntrix, sumiu. Era para ser mais forte, mais experiente, a protetora em torno de quem o time seria construído. Mas em algum momento no início de tudo, algo terrível aconteceu e a irmã mais velha foi tirada. Seja lá o que foi catastrófico o suficiente para forçar o Huntrix a se reestruturar. Os papéis mudaram. A narrativa foi limpa. Isso explica por que Rumi compensa demais, por que lidera e protege, por que carrega uma culpa que parece herdada em vez de merecida. Não reage à pressão. Reage a um legado que se quebrou na frente dela. E explica por que o filme trata o passado de Rumi como radioativo. Treino, sim. Pressão constante. Medo de falhar explorado obsessivamente. Mas família? Silêncio. Porque falar da irmã significaria reabrir a ferida que quase destruiu o Huntrix. A Netflix não apagou só um personagem. Apagou um erro. Um lembrete de que o Huntrix nunca foi feito para sobreviver como trio. E carregou a sombra do momento em que tudo deu errado. Agora aqui está a parte que vai deixar você sem palavras. A irmã mais velha pode ter nascido primeiro, naturalmente mais forte e experiente, mas também mais difícil de controlar. Os poderes demoníacos podem ter surgido cedo, poderes que nem ela conseguia dominar. Não era vilã nem ameaça no sentido convencional, mas a instabilidade dela seria perigosa. Não só para ela, mas potencialmente para todos ao redor. Mas olha isso. Onde está a irmã mais velha agora depois de todos esses anos? Com Rumi sendo uma sensação global, ela deve estar em algum lugar esperando para fazer sua estreia. E se eu dissesse que a irmã mais velha de Rumi não está só em algum lugar por aí, mas esteve escondida à vista de todos esse tempo todo? Não está presa num reino demoníaco. Não está ao lado de Guimá em alguma caverna sinistra. Não brilha com sinais óbvios de vilã e trilha sonora dramática. Ela escolheu a opção mais perigosa de todas. Viver como humana normal. Pensa bem. Lentes marrons para esconder os olhos amarelos de demônio. Fácil. Roupas normais em vez de armadura cerimonial. Feito. Mistura em multidões. Salas de aula, ruas e shows sem disparar um único alarme. Execução perfeita. Não parece uma ameaça porque entende o sistema melhor que qualquer um. As caçadoras são treinadas para detectar monstros que se anunciam. Não são treinadas para suspeitar da garota quieta que mantém a cabeça baixa e as emoções travadas. Num mundo cheio de demônios dramáticos, ela é a única inteligente o suficiente para desaparecer completamente. E é isso que a torna aterrorizante. Se essa teoria se confirmar, ela pode ser qualquer pessoa. O rosto sem nome na multidão. O personagem de fundo que você nunca notou. A garota em que a câmera pousou por meio segundo a mais antes de cortar. A que sempre pareceu levemente estranha, mas nunca o suficiente para disparar os alarmes. O tipo de personagem que você ignora na primeira vez e se arrepende de ter ignorado quando o review chega. Isso remonta às Sunlight Sisters, as caçadoras lendárias que existiram antes do Huntrix. Se você olhar de perto para aquela foto antiga, dá para ver Celine, a mãe adotiva de Rumi, e Mong, que a gente sabe que não só morreu, mas foi eliminada por Celine. Mas tem alguém faltando nessa foto. Alguém sobre quem quase ninguém fala. A terceira Sunlight Sister. E segundo fontes internas, ela não desapareceu. Fez uma escolha. Foi ela quem pegou a irmã mais velha de Rumi e sumiu, criando-a em segredo. Longe dos holofotes, longe de Celine, longe de qualquer um que pudesse usar a linhagem demoníaca dela contra ela. Enquanto Celine empurrou Rumi para a fama e o controle, a terceira irmã fez o oposto. Protegeu a gêmea mantendo-a invisível. E aí vem o detalhe que vira o cérebro. As notas dos storyboards revelam que a irmã mais velha sabia sobre Rumi ainda criança, porque a terceira Sunlight Sister contou a verdade, sem rodeios, sem "você é nova demais para saber". Enquanto isso, Rumi ficou no escuro a vida inteira. O que significa que todo esse tempo, a gêmea esteve observando de longe, acompanhando a ascensão de Rumi, sabendo sobre Mira e Zoe, até aparecendo nos shows de Rumi, sem ser notada, sem ser reconhecida, sentada em algum lugar na multidão. Deixa isso afundar. Rumi cresceu acreditando que estava completamente sozinha, sem família, sem sangue, sem ninguém. Mas a irmã se preparou para o reencontro desde criança. E aí vem o próximo segredo, o que vira tudo de cabeça para baixo.
As habilidades de luta de Rumi já são absurdas, mas a irmã está em outro nível. Mesma linhagem, mesmo legado, mas muito mais poder bruto. Só que aqui está a reviravolta. Ela se recusa a usar, porque conhece a verdade desde pequena. O pai morreu tentando provar que demônios podem amar. Rumi aprendeu essa lição mais tarde através de Gu, especialmente quando ele se sacrificou por ela. Mas a gêmea cresceu com essa verdade. Então não vai levantar uma lâmina contra demônios, nem quando poderia varrer o chão com eles. O que significa que quando essas duas irmãs finalmente se encontrarem, não vai ser só emocional, vai ser explosivo. Duas irmãs, mesmo sangue, crenças opostas. Uma criada nos holofotes, a outra criada nas sombras. E um destino que colide desde o começo, quer Rumi soubesse ou não. Então se preparem, porque quando esse momento chegar, a história que a gente achava que conhecia vai explodir. E vai ter que encarar as consequências da verdade que esconderam dela a vida inteira. A pergunta não é se a irmã vai voltar. A pergunta é quando. E se o Huntrix e a própria Rumi vão sobreviver ao acerto de contas. Galera, se vocês querem descobrir mais segredos escondidos, mistérios sem resposta e análises profundas dos personagens favoritos de vocês, sigam o canal e confiram as outras teorias. Não vão querer perder o que a gente descobriu.